Então, pessoal, essa última parte dessa primeira aula, então só para complementar, faltou só um pedaço que vai ser bem rápido. A gente calculou então a posição do bloco em função do tempo. Então, x de t, eu coloco x de t igual a amplitude, cosseno de ômega t, considerando a constante de fase igual a zero para facilitar as coisas. Eu quero calcular também a velocidade desse bloco em função do tempo e a aceleração desse bloco em função do tempo. Então veja que tudo varia. Posição varia em função do tempo, velocidade varia e aceleração varia. Então velocidade, lembrando que é dx dt, né? A derivada da posição no tempo. E a aceleração é a derivada da velocidade no tempo, ou a segunda derivada da posição no tempo. Tá? Então, tendo x de t igual a cosseno de ômega t, eu posso calcular a velocidade como essa derivada de a cosseno de ômega t, então a velocidade vai ser menos a ômega seno de t. Derivando outra vez para calcular a aceleração d de dt de menos a ômega seno de ômega t, isso então vai ser a aceleração em função do tempo, menos a ômega ao quadrado cosseno de ômega t. Tá? Fazendo esses gráficos, eu tenho, como é que eu tenho? Então, eu tenho um gráfico de cosseno mesmo, fiz um gráfico de cosseno, está em função do tempo, coloquei uns valores aqui arbitrários, 1, 2, 3, 4 e tal. O gráfico da velocidade vai ser menos seno, né? Menos seno. Veja que agora a amplitude da velocidade não é a mesma amplitude original. Então essa amplitude, na verdade a gente pode chamar de amplitude de velocidade, né? Isso aqui é amplitude em relação à posição. Aqui esse termo seria o que? A nossa velocidade máxima, né? Velocidade máxima e velocidade mínima. Tá? Então, a ômega, eu coloco aqui, que seria o ponto de máximo e o ponto de mínimo. Vai ser o menos seno, seria o seno rebatido. Né? Então, o seno seria para cá e seria o seno rebatido para o lado de cá. E, derivando outra vez, a aceleração vai ser menos a ômega ao quadrado, a mesma coisa. Agora, esse tipo de amplitude de aceleração, né, que vai ser a aceleração máxima, vai ser a ômega ao quadrado e menos a ômega ao quadrado. Tá? Então, vai ser também o cosseno rebatido. Né? Então, veja, o menos cosseno seria então o rebatimento. Então aqui eu vou ter o cosseno e aqui o menos cosseno. Aqui nesse gráfico eu estou colocando praticamente todo mundo como se estivesse na mesma escala, mas isso pode ser bem diferente, né? Porque aqui tem A ômega, aqui tem A ômega ao quadrado, né? Mas veja que a cara do gráfico é mais ou menos dessa forma, tá? Elas não estão exatamente em escala, mesmo porque eu não sei quem que é ômega, eu não defini ômega e eu não defini amplitude também. Tá? Então são os gráficos importantes. Então, pontos importantes, né? Vamos ver que, veja todo mundo, né, que t igual a zero, quando você pensar em t igual a zero, vamos imaginar nesse instante, ó, eu tenho tempo, t igual a zero. Eu tenho, então, o bloco na posição da amplitude A, tá? Eu coloco aqui a velocidade é exatamente v igual a zero. Em t igual a zero, o meu bloco está na posição A e velocidade igual a zero. E a aceleração vai ser menos a ômega ao quadrado. Tá? Dessa forma. Aí eu pergunto para vocês, né? Vocês conseguem entender, numa situação onde um bloco está parado e ainda assim tem aceleração? Isso faz sentido? Faz sentido físico para vocês? Então, mesmo esquema. Ou escrevam no fórum do Moodle ou coloquem no portfólio o que vocês acham absolutamente claro. Tem que ser extremamente claro para todo mundo isso aí. E eu vou pedir daí também para colocar, nesse caso eu pedi para colocar no portfólio, para fazer um desenho de um sistema massa-mola, imaginando t igual a meio segundo. Tá? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 segundos, então seria nesse ponto aqui, ó, nesse ponto, meio segundo. Tá? Então nesse ponto meio segundo, eu vou pedir para você representar nessa imagem a posição, a velocidade e a aceleração, na forma literal mesmo, que eu não tenho nem valores de amplitude, nem valores de velocidade angular ou frequência angular. E, em especial, o mais importante é saber se vocês entendem que esse sinal, o sinal da posição, qual que seria o sinal positivo ou negativo ou zero da posição, velocidade e aceleração. Tá? Então, façam um desenho representativo, um desenho esquemático aí de um sistema massa-mola e expliquem qual que seria a posição, velocidade e aceleração, se elas são positivas, negativas e qual o significado significado físico, né? De ser positivo, negativo ou nulo, para esse caso especificamente t igual a meio segundo.
Então, algumas coisas importantes aqui, alguns pontos importantes, né? Então, eu coloco aqui, observe, né? O que os exercícios pedem, os exercícios do Halliday pedem, não? A gente tem, na verdade, três grandes objetos, três grandes representações. Então, uma das representações são as equações. Aqui eu tenho uma equação da posição em função do tempo. Tá? Essa é vamos dizer, uma representação, um objeto, né? Uma outra forma de enxergar o movimento é olhar o gráfico, né? Então, eu tenho um gráfico de posição em função do tempo. Tá? Dessa forma, outra forma de enxergar o movimento. E a terceira forma de representar é exatamente esse sistema, eu coloco uma representação gráfica, né? Exatamente o que eu pedi nesse exercício, né? Fazer tipo uma representação gráfica dessa forma. Então veja que nesse caso, eu coloco o bloco, ele está se deslocando aqui no sentido positivo, aqui está errado, isso aqui é x, x, x e x, depois tem que anotar isso aqui, x, x e x. Está se deslocando no sentido x, aqui ele está passando pelo zero e aqui, no caso, ele está voltando. Então, uma representação esquemática. Né? Então, nos exercícios a gente tem esses três tipos de representação. E o que eles exploram? Eles exploram basicamente o seguinte, dado uma equação, está pedindo um gráfico, você vai fazer um gráfico. Ou dado um gráfico, obtém uma equação. Ou ele mostra uma imagem desse tipo aqui e pede qual é a equação do movimento. Tá? Ele vai mexer nessas três situações. É basicamente isso que vocês têm que enxergar. Então, pega o exercício e fala o que ele me informa. Ele me informa uma equação, ele me informa um gráfico, me informa uma representação, ou ele me dá algumas informações, ou ele me dá alguns valores numéricos, algumas variáveis, e com essas variáveis eu consigo construir uma equação, por exemplo. Tá? É basicamente isso que se trabalha. Tá? Então isso é uma dica aí para vocês já baterem o olho no exercício e já rapidamente já saberem como é que vocês vão caminhar para resolver eles. Então beleza, então a aula de hoje fecha por aqui. Eu vou colocar só um exercício resolvido daqui a pouco. Beleza, até mais, pessoal.